No vídeo de hoje você vai aprender a como criar uma página de vendas profissional personalizável em questão de 10 minutos utilizando a inteligência artificial. E claro que você não vai criar ela inteira em 10 minutos, mas pelo menos a base para você só ir alterando conforme as suas necessidades. E seja você um infoprodutor ou um web designer que precisa criar uma página de vendas para o seu lançamento ou para o seu produto perpétuo, mas não tem tempo, você que quer algo rápido, fácil e adaptável para o seu nicho, mas que ainda assim fique profissional, então fica nesse vídeo que ele vai te ajudar muito. E a ferramenta de IA que a gente vai utilizar vai ser a inteligência artificial da HostGator, que é uma parceira nossa. Agradecimentos especiais aí a HostGator. Para quem não sabe, HostGator é uma empresa de hospedagem. Para você ter um site no ar, você precisa de um domínio e de uma hospedagem. E recentemente eles lançaram uma integração da inteligência artificial com o WordPress. Ou seja, quando você contrata o serviço da HostGator, você tem a oportunidade de instalar o WordPress no seu site juntamente com a ferramenta de inteligência artificial deles. Então estou aqui com a página da HostGator aberta, vou deixar esse link aí na descrição, você clicando nesse link você nos ajuda e também você se ajuda porque tem alguns planos e preços especiais nessa página. Vou passar aqui com vocês rapidão. Por esse link aí da descrição você vai encontrar o plano Start, que é um plano que não tem nos links convencionais da HostGator, né? E esse plano ele é excelente para você fazer um servidor de testes. Tá querendo testar, por exemplo, a inteligência artificial ou quer fazer algum teste em algum projeto antes de colocar no site do seu cliente, por exemplo, você pode ter um plano Start aqui, que ele tem um custo-benefício excelente para você começar e já resolve a maioria das suas necessidades. Só ele aqui já tem 50 GB de armazenamento SSD, o que é muito mais do que o suficiente. Você vai ter aqui CDN grátis, vai ter um domínio grátis também. É um domínio .online, não é um domínio .com.br, mas fica a sugestão para vocês. Também tem os planos mais normais, digamos assim, que é o plano P, o plano M e o plano Turbo. Vai de acordo com o tamanho do seu projeto, né? O plano P ele é um pouquinho menor do que o plano M, menor no sentido de oferecer menos recursos e talvez menos potência também. Então vai depender da sua necessidade. Se você está fazendo lançamentos, que é o caso desse vídeo, né? Eu recomendo você ir de plano Turbo já, que é um plano muito mais robusto. Um lançamento ele tem um pico de acessos muito grande quando você abre o carrinho, né? Então o plano Turbo ele é excelente para esse tipo de necessidade. Então uma vez que você escolheu o plano, vou clicar aqui em começar agora. Tem aqui se você quer um mês, 6 meses, um ano, eu vou colocar aqui um ano. E aí quando você tiver aqui no carrinho, verifica se o seu cupom foi adicionado. Aqui ó, o meu, como eu cliquei pelo link, ele já está adicionado para a gente. Vai ter a opção aqui de você selecionar o domínio que você vai querer contratar, né? Você contratando esse plano, você tem um domínio grátis. Na verdade, o plano Turbo tem até 2 domínios grátis. Então você coloca o seu domínio aqui. Colocar um aleatório só para mostrar para vocês. Clique em buscar para ver se ele está disponível. Acho que esse aqui nem vai carregar direito. Será? Olha, está disponível. Nenhum doido contratou esse domínio aqui. E aí você clica em adicionar para ele vir aqui junto com o carrinho. E aí como ele é grátis, ele não vai mudar nada aqui no preço. Ele só vai adicionar esse ID Protect aqui, que se você quiser você pode desativar. Ele vem aqui ó, essa proteção de domínio. Você pode desativar, mas aí fica a seu critério. São R$15 por ano. O que é R$15,99 por ano hoje em dia? Um Doritos. É um Doritos a menos por ano. E aí você clica aqui em continuar para identificação. Depois você faz o seu login aqui. Se você já fez algum pagamento na sua vida na internet, com certeza você vai tirar de letra esse processo porque é super simples, não tem mistério nenhum. E aqui no final ele vai perguntar se você vai querer pagar no cartão de crédito, boleto, Pix ou PayPal. Se você for igual aos nossos ancestrais, você pode pagar no boleto, mas aí vai demorar 72 horas para cair, provavelmente você não vai conseguir começar o seu projeto agora. Então se você quiser começar agora, você pode pagar no Pix aí, cartão de crédito e PayPal, beleza? Depois que o seu pagamento estiver confirmado, você vai cair nessa tela aqui, que é o link cliente.hostgator.com.br. E aqui é o seu painel geral da HostGator, né? Você vai ter
acesso aqui a todas as hospedagens e domínios que você tiver contratado. Ele logo de cara, como está com essa novidade aqui do WordPress com IA, ele vai mostrar aqui logo na página inicial para você prosseguir. Então, como o assunto desse vídeo é justamente isso, facilitou para a gente. Você vai vir aqui em criar site ou então em começar, vai clicar aqui em criar site com WordPress IA. Tem as outras opções aqui, mas não vem ao caso nesse vídeo. Vou clicar aqui em criar site com WordPress IA, vou selecionar o domínio que eu quero. No caso aqui, eu contratei um domínio para esse vídeo em específico. Esse aqui, site com IA 2, que eu já gravei 2 vídeos. Inclusive, se você não viu o vídeo passado, veja, que pode te ajudar muito a entender mais funcionalidades dessa IA, né? Lá eu criei um site mais genérico. Nesse vídeo eu também estou criando um site mais genérico, só que é mais voltado para o nicho de páginas de vendas, né? E aí eu criei esse domínio aqui, site com IA2, que parece que está escrito site com IA, né? Ficou meio engraçado. Vou clicar aqui em continuar. Agora eu vou colocar um usuário e senha do WordPress para eu conseguir logar no meu site, conseguir fazer as alterações e conseguir mexer em tudo que eu quiser, né? Vou colocar uma senha padrão aqui. E lembra de anotar essa senha, o bom e velho papel e caneta aí, porque se você perder ela, vai dar um trabalhinho para você recuperar o seu site, né? Isso aqui é o acesso que você vai utilizar para editar qualquer imagem, vídeo, texto que está dentro do site que você está criando, né? Então vou clicar aqui em continuar. Depois que você finalizar aquele processo de instalação da IA no seu site, ele já vai te redirecionar aqui para o domínio que você contratou. Então aqui, ó, site com IA 2/wp-admin, e vai perguntar qual tipo de site você está criando. Eu vou colocar aqui uma landing page. Ó, inclusive eu estava fazendo uns testes ontem e já mudou a página. Não tinha aquela página anterior que eu estava mostrando para vocês de selecionar landing page ou institucional e tal. E isso é um sinal que essa IA está em constante mudança. Então, como lançou recentemente, não tem nem um mês agora da data que eu estou gravando esse vídeo. Hoje é 1º de abril, dia da mentira. Acho que lançou dia 20, se eu não me engano. Então, está em constante atualização. Então, a gente pode esperar mais novidades vindo aqui dessa IA, né? Ele vai perguntar aqui o título da landing page. Eu vou colocar, deixa eu pensar aqui num tema de páginas de vendas legal para a gente falar. Eu vou colocar aqui o nicho de psicologia. Aí você pensa, Diogo, mas eu trabalho com advogados, eu não trabalho com psicólogos. Eu não trabalho no nicho de psicologia. Não tem problema, meu amigo. Você vai ver aqui que com a estrutura que a gente vai criar, você consegue alterar os textos, as imagens, a logo e transforma a cara da página para a necessidade que você quiser, né? Então eu vou colocar aqui psicologia no título, vou colocar Diogo, psicologia e saúde mental. No outro eu coloquei que eu era advogado, né? Agora eu sou psicólogo. E aqui ele pede para você descrever a sua landing page. Ele dá um exemplo aqui. Então, por exemplo, um e-book gratuito repleto de dicas práticas de produtividade, estratégias para ajudar você a manter o foco e gerenciar tempo de forma eficaz e alcançar seus objetivos. Lembrando que isso aqui não é um prompt, tá? Isso aqui você não vai falar, faça uma página X, Y e Z. Não é muito bem um prompt. Isso aqui é mais para você descrever o seu negócio, descrever o que você está planejando. Não é nem planejando, é você descrever o que vocês fazem, né? Qual que é como se fosse aquela aba sobre nós de um site institucional, por exemplo. Você descreve aqui o que vocês fazem. Isso aqui vai ajudar nas copies do seu site. Então, os textos que ele gerar para o seu site, ele vai gerar baseado nessa descrição aqui que você colocar. Ó, coloquei uma promessa aqui, mais ou menos descrevendo o que a gente faz. Eu tentei seguir o estilo bastante do que a galera fala nos cursos, né? Então, por exemplo, ensinamos você a se tornar um psicólogo que fatura alto no mercado para lotar a sua agenda sem trabalhar muito com clientes que reconhecem o seu valor. Então, no exemplo hipotético que eu estou propondo aqui, seria um curso para psicólogos que querem aprender a cobrar, aprender a ter uma cartela de clientes que valorizam o serviço dele, né? Um exemplo hipotético aqui. E aqui ele pede também o link para a chamada para ação. Isso aqui que você vai colocar vai ser o que está escrito no botão. Então todos os botões do site vão estar escrito isso aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, e depois, se você quiser mudar o de um botão específico, você pode, tá? Entre em contato
entre em contato. Na verdade eu vou colocar esse aqui, quero saber mais, para não ficar aquele entra em contato genérico que a gente sempre coloca, né? Aqui ele pergunta o tom do site que você quer, então se você quer um site profissional, amigável, inspirador, informativo, você pode selecionar, dá para selecionar todas as opções se você quiser ou selecionar só algumas. Eu vou colocar profissional, vou tirar o persuasivo. Não, persuasivo é bom, né? Porque é uma página de vendas. Vou deixar esses 4 aqui, ó, só não vou deixar um inspirador. Informativo também não. A indecisão é uma coisa engraçada, né? Vou clicar aqui em próximo e agora esperar ele carregar aqui. Depois que ele carregar, ele vai te dar algumas opções. Então você pode clicar nele aqui e dar uma olhada, ó, transforme sua carreira na psicologia. Você viu que ele já entendeu o conceito que a gente quer por trás e já colocou uma copy parecida, né? Uma copy semelhante com o que a gente está buscando. E agora é questão de esperar. Na minha experiência, demorou aqui de 3 a 5 minutos no máximo para gerar a página. E vou aguardar aqui e já volto com vocês. Beleza, ele finalizou aqui a nossa implementação, a geração da página, né? E aí temos aqui a seção de banner inicial, né? Colocou uma imagem, colocou uma promessa, né? Colocou aqui esses containers aqui no estilo Bento Grid, né? Quem não sabe, Bento Grid é uma tendência de design que usa esses formatos mais arredondados e vários bloquinhos, né, para dividir a informação. Aqui para baixo ele colocou uma seção de depoimentos, que é muito comum nas páginas de vendas. Colocou essa seção aqui que, pelo que eu entendi, é para falar dos serviços que você faz, né? Então, ó, marketing estratégico, gestão de agenda, networking. Aqui para baixo uma seção de quebra de objeção, ou então pode ser uma seção do especialista, dependendo do que você for colocar aqui. Você poderia colocar aqui sobre o profissional que vai dar esse curso, né? Por exemplo, se fosse eu, aí colocava aqui Diogo Torres, doutor Diogo Torres, botava uma foto aqui do lado, algo do tipo. Aqui para baixo, uma seção de perguntas frequentes. Então, com 4 perguntas frequentes para você trabalhar aqui. Aqui é a seção da oferta. Aqui é a hora que você revela o preço do seu produto, do seu curso, do serviço que você está prestando, né? E tem um espaço para você trabalhar um pouco mais o que está incluso nisso, né? Então, gestão de consultório, estratégias de marketing, treinamento profissional. E no final, um footer. Eu tenho algumas páginas que eu salvo aqui durante os vídeos que eu estou gravando, durante os conteúdos que eu estou produzindo aqui. Eu sempre estou vendo muitas páginas de vendas, né? Virou até um hábito meu, inclusive recomendo para vocês, sempre que verem uma página de vendas, vocês printarem para depois servir de análise para mostrar para algum cliente, mostrar... Ou então até para você mesmo servir de referência, né? Então tem essa página aqui, e por que eu estou abrindo ela com vocês? Para mostrar as semelhanças entre uma página de vendas, que geralmente tem uma estrutura definida. Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma seção de banner, que tem, né, a promessa inicial aqui, logo abaixo tem a descrição, uma logo do evento, aqui para baixo tem uma seção de como vai funcionar, né, no caso aqui, como é um evento, ela está destrinchando os tópicos, né, não é nem tópicos, é o que está incluso no evento. Aqui para baixo tem essa seção que fala o que você vai aprender nesse desafio e uma seção final aqui falando dos especialistas, né? Então, as páginas de vendas geralmente seguem essa estrutura padrão, não exatamente nessa ordem, mas com elementos muito parecidos, né? Tem uma página aqui do Sobral também, e se a gente descer, tem seções muito semelhantes aqui. Por exemplo, essa seção de depoimentos, mostrando aqui um pouco mais dos resultados das pessoas que foram alunas do Sobral, né? Aqui mais para baixo tem as fases do desafio, né? Porque eu printei a tela e aí ficou cortado aqui. Mas aqui mostra o desafio será dividido em 6 fases e aí mostra o que vai ter nesse desafio, né? Aqui para baixo a seção de oferta do produto, e tem 2 ofertas aqui, uma seção de perguntas frequentes e aqui uma seção do especialista, né? No caso aqui é a Priscila Sobral e o Pedro Sobral, que estão nesse evento aqui que aconteceu. E se você reparar nas páginas de vendas, seja dos seus concorrentes ou de algum produto que você já comprou, você vai ver uma estrutura muito semelhante se você começar a analisar com um olhar mais atencioso para essas páginas, né? Então, eu até tinha separado aqui no bloco de notas
as seções mais comuns em uma página de vendas, né? Então, tem aqui o banner inicial, o mockup, no caso aqui, isso aqui foi para um cliente, né? Então eu separei mais ou menos de acordo com a necessidade dele, mas a gente pode colocar aqui como banner inicial a seção de para quem é, o que você vai receber, depoimentos, bônus, ofertas, perguntas frequentes, seção do especialista, garantia de 7 dias e um rodapé. A maioria das páginas de vendas vai seguir essa estrutura padrão. E eu tenho isso aqui anotado porque eu fui explicar para um cliente. É até interessante, se você estiver fazendo um projeto que não seja para você, você colocar, ou até mesmo um projeto para você também, você colocar aqui num bloco de notas e pensar primeiro, o que eu quero ter na minha seção de banner inicial? O que eu quero ter na seção para quem é? Será que essa seção faz sentido no meu site? Então, fazer essa análise primeiro, antes de você só ir direto lá no criador de sites que você está utilizando e só sair criando sessões aleatórias, né? Então grava aí, anota aí num bloco de notas todas as sessões e lembra delas sempre que você estiver prestes a estruturar uma página de vendas, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão editar essa página para deixar ela com a cara do seu negócio, né? Então eu vou voltar aqui no painel do WordPress e vou vir aqui nessa parte escrita painel. Se você quiser, você também pode vir aqui na sua URL e colocar o nome do seu domínio /wp-admin, que você já vai cair nessa página que é o painel do WordPress. Aqui é como se fosse a central de comando, onde você configura tudo, onde você instala os plugins, faz as configurações gerais da página, né? Então aqui, esse plugin que vocês estão vendo aqui, esse assistente do site, é aqui que você vai criar suas imagens com IA. Antes de você fazer isso, suas imagens não, seu site com IA. Antes de você fazer isso, recomendo você vir aqui na aba de configurações geral e aí verificar algumas informações importantes aqui do seu site. Por exemplo, o título do seu site, que foi aquele que a gente colocou lá no começo, a descrição. É importante você colocar uma descrição para o SEO, né, que é o sistema de Search Engine Optimization. É o sistema de busca do Google para ele começar a vincular o seu site com o SEO, né, começar a ranquear o seu site para ele ser posicionado no Google. Então essa descrição é muito importante você preencher. Então vou colocar aqui uma descrição mais ou menos do qual que é a ideia desse site, né? Ensinamos psicólogos a encontrarem, a serem bem, a encontrarem psicólogos a encontrar bons clientes e serem bem pagos. Não é a melhor copy do mundo, né? Mas é só um exemplo aqui para vocês. E aí depois você clica aqui em salvar. Verifica também se o formato de data está correto aqui, o formato de data está o padrão. Pode colocar esse aqui, ó, 1/4/2025, que é o que a gente usa aqui no Brasil, né? Formato de hora, beleza, vou deixar esse aqui mesmo. Agora você vai vir aqui na aba de leitura e essa aba aqui é onde você vai configurar a sua página inicial. Como você já gerou o site com a IA, ela já vai vir configurada, né? Quando você entrar aqui na sua URL sem digitar alguma barra, tipo barra sobre nós, sem digitar isso aqui, só digitando o link direto, ele vai vir para essa página aqui, que é a página inicial, mas você poderia colocar outras páginas aqui que você criar no futuro. Então, saiba dessa aba aqui de leitura que você pode precisar dela no futuro, né? E aí depois você clica aqui em salvar alterações. Vem aqui nessa aba de links permanentes também, que ela é importante. Coloca aqui a estrutura de links permanentes como o nome do post. Porque aí todas as páginas que você criar também vai ficar com esse formato bonitinho aqui. Não vai ficar com essa coisa feia aqui, cheia de números, que não dá para entender nada. Clica aqui em salvar alterações. Beleza. Agora eu vou vir aqui com vocês na aba de plugins. E essa IA da HostGator, ela instala alguns plugins automaticamente para você. No caso aqui, como é uma página de vendas, ele instalou só o Yoast SEO, que é o básico. Todo site precisa de uma otimização de SEO, ele já instalou para a gente. Se a gente lá no começo tivesse colocado que a gente queria um e-commerce, por exemplo, ele teria instalado aqui um plugin de e-commerce, é o Woodmart. Se você não entende, você não precisa saber, ele teria instalado esse plugin também. Então, só mostrando para vocês, né, que ele instala também e também vem alguns outros juntos aqui desativados, né? Você pode manter desativado mesmo. Agora, finalmente, eu vou vir aqui em assistente do site,
que é aqui que você vai editar a maior parte das coisas do seu site. Então aqui ele tem meio que esse checklist aqui, que ele vai te guiando, né? Você tem aqui a parte edite uma página com IA para você utilizar o assistente de escrita deles, geração de imagem com IA, explorar uma biblioteca de design, enviar uma logo, editar a página inicial, adicionar inscrição e assim por diante. Eu acho interessante, logo de começo, você editar as cores do site de acordo com a sua paleta. Então você vai vir nessa opção aqui, ó, estilos do site, e aqui você vai encontrar a sua paleta de cores, né? Conforme ele vem com várias paletas pré-definidas aqui, e paletas não só de cores, mas paletas de fontes também, né? Ele vai mudando a fonte aqui. Com certeza você não vai achar uma exatamente igual à sua empresa, só se você der muita sorte, mas você pode achar uma paleta bem parecida, né? Inclusive você pode selecionar uma paleta e uma tipografia também específica. Para o caso de psicologia, eu imagino que seja algo menos institucional, assim, porque essas fontes serifadas aqui, elas lembram muito coisas muito institucionais, que eu acho que psicologia, ela quer passar um ar mais amigável, né? Até por esse arredondamento das letras, né? Letras mais arredondadas tendem a passar esse ar mais, esse conforto visual melhor, né? Tem até um estudo na área do design que, né, essas formas, quanto mais pontudas, mais agressivas, digamos assim, né? É só uma curiosidade aí para vocês. Então eu vou colocar essa fonte aqui mesmo, e as cores eu vou colocar uma cor mais clara. Deixa eu ver se eu acho uma cor mais clara aqui. Ó, eu gostei dessa paleta aqui, eu acho que eu vou manter ela. Então vou clicar em salvar. Lembrando que você pode alterar as cores individuais também. Então se você clicar aqui em editar estilos e vir aqui nessa aba que vai abrir aqui na sua direita, você consegue editar a paleta inteira do seu site, né? Colocando aqui a sua identidade visual. Por exemplo, eu não quero que esse roxo meio azul aqui ele fique dessa cor, eu quero que ele fique mais claro aqui, então eu posso alterar, colocar, e aí ele já vai alterando do site inteiro, né? Deixa eu voltar aqui. Você pode alterar também a cor dos elementos, né? Então, ó, botão, texto, links. Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. Pode alterar as sombras, o fundo, a tipografia, ou então você também pode alterar fazer uma edição por blocos, né? Para você não ter que ir elemento por elemento editando, você pode vir aqui em blocos e aí clicar aqui em botões, por exemplo, e alterar a aparência só dos botões. Então você quer alterar o arredondamento dele, você pode vir aqui, ó, em raio, não, no caso seria borda, ó, pode colocar essa borda aqui, não, no caso para o arredondamento é raio mesmo, a gente coloca aqui, ó, raio, ok, aí você consegue alterar o raio da borda, né? Mas no caso eu vou deixar 100 mesmo. Mas voltando aqui para a página agora, passada essa visão geral de como é que funciona o editor, de como é que você pode editar algumas configurações externas, agora a gente vai editar a página em questão. Eu estou aqui com ela aberta na URL padrão, na URL que a gente contratou, né? Sem nenhuma barra, sem nada, direto mesmo. E vou clicar aqui nessa opção editar página. E aqui eu queria que vocês entendessem um conceito também muito importante antes de fazer uma página de vendas, é que, como já diz o próprio nome, o objetivo da página de vendas é vender. Então, a gente vai buscar colocar o mínimo de distrações possível aqui nessa página. Numa página de vendas, você não vai ver botão de Instagram, não vai ver botão do Facebook ou de algum outro site externo, algum outro produto que você tenha. O ideal de uma página de vendas é que ela seja direto ao ponto, focando no produto, no curso, no serviço que você está ofertando especificamente, de preferência só um, não coloca 2 produtos nem 2 cursos na mesma página. Eu gosto de pensar numa página de vendas como se fosse um vendedor ambulante. Então a primeira seção aqui é a apresentação, né? O primeiro contato com o produto, aqui você vai dar uma visão geral sobre ele. Mais para baixo, um bom vendedor falaria, olha, tem muita gente que comprou, dá uma olhada nessas pessoas aqui que tiveram resultados também, né? Imagina que você está numa loja aí, por exemplo, vendendo colchão. Aí você pergunta para o vendedor, qual que é o que mais sai? Aí o vendedor vai falar, o que mais sai é esse, as pessoas gostam, como se fosse como se ele estivesse falando o que as pessoas dizem, né? E mais para frente ele também vai responder algumas perguntas que as pessoas sempre fazem. Esse é basicamente o papel
de um vendedor, é quebrar objeções. Com a nossa página aqui não é diferente. Então tem aqui a primeira imagem. Para eu substituir ela, eu posso clicar nela aqui, clicar em substituir e enviar alguma imagem do meu computador. Tem uma imagem aqui que eu já separei para esse vídeo, que eu acho que vai ficar bem interessante, que é essa imagem aqui, que é de um especialista, né, que eu acho que combina com essa temática de psicologia, apesar de isso aqui ser um médico, né, não ser um psicólogo, mas para mostrar de exemplo aqui para vocês, eu acho que combina bastante. Vocês podem ver que é uma imagem com uma qualidade muito boa. Eu gerei essa imagem com inteligência artificial, por curiosidade, mas é uma imagem com qualidade muito boa. Ela tá sem o fundo aqui, ela tá com fundo transparente. Dá para ver bem os olhos da pessoa, o rosto está bem iluminado. Então, esse tipo de coisa a gente valoriza muito e busca quando a gente vai colocar uma imagem de uma pessoa na página, né? A primeira coisa, o primeiro contato que a gente tem é com o olhar da pessoa. E se esse olhar ele tiver difícil de ser enxergado, não adianta nada, é como se a pessoa fosse... não passa esse elemento de conexão, né? E aqui na direita, eu vou dar uma alterada nesse texto aqui. Então, impulsione o seu sucesso na psicologia. Eu vou só dar uma mudada aqui, colocar tipo, alavanque a sua carreira na psicologia. Então, vocês viram que é só apagar e digitar o texto que eu quero. Da mesma forma, aqui na descrição e no botão também eu posso alterar aqui, eu colocar tipo assim, entre em contato, ou então quero alavancar, aí vai ficar muito grande, né? Quero alavancar minha carreira, vai ficar muito grande assim, né? Colocar assim, só saber mais. Quero saber mais, pronto. Aqui a gente pode alterar a ordem de que os elementos estão posicionados. Se você clicar aqui nessa visão geral do documento aqui, nesses 3 tracinhos, você vai ver que ele vai abrir um mapa do site, né, dos elementos que a gente tem. E aqui nessa coluna, aqui ó, Hero Header, que é a seção que a gente está, aqui em colunas, ele vai ter a coluna mãe, digamos assim, né? E dentro dessa coluna mãe vai ter as colunas filho, né? Se a gente quiser inverter a ordem, colocar que esse aqui venha primeiro e depois esse outro aqui, a gente pode muito bem fazer isso. Geralmente as páginas de vendas, o especialista ele fica na direita. Não é uma regra, mas a gente está mais acostumado a ter esse olhar em formato de Z, né? A escanear um design. Primeiro a gente olha para a parte esquerda, depois a gente vai para a direita e depois a gente desce para o canto inferior esquerdo e depois olha para a direita de novo. Ó, tem até essa imagem aqui que mostra bem o que eu estou falando para vocês. Ó, Z-Pattern Layout, né? Que é tipo, você olha primeiro para logo aqui do Facebook, depois você vem para a parte de login, depois você olha para cá e depois para cá. E se você for olhar com mais calma, os sites grandes principalmente, né? Eles seguem muito esse padrão em Z aqui, ó. Então, a gente quer primeiro que a pessoa olhe o texto, né? E depois ela veja o especialista aqui. Mas isso aqui não é uma regra, novamente, beleza? É só um padrão, digamos assim. E mais para baixo nessa página a gente também vai fazer uma otimização parecida. Então descendo aqui para cá, deixa eu fechar isso aqui para não ficar aparecendo. A gente vai ter aqui a nossa seção de depoimentos. Recomendo que você troque, não só recomendo, como você com certeza tem que trocar, porque né, não vai deixar os depoimentos aqui que a inteligência artificial gerou. Isso aí, pelo amor de Deus, não faz isso, porque senão você vai estar falsificando um depoimento, né? Então, coloca aqui a imagem do seu cliente. Você pode enviar uma foto, ó, clicando aqui na logozinha da imagem aqui, clicar em substituir, você pode enviar uma foto. Eu vou até colocar a minha foto aqui, ó, substituir, eu já upei ela no site. Aqui, ó, só que ela ficou muito grande, eu posso diminuir. Aí, ó, pronto, agora eu sou o João Pereira, psicólogo clínico. E aí você pode colocar, resumir aqui o que ele falou, colocar entre aspas, alterar o nome, alterar a profissão da pessoa, né? Então é bem legal essa seção de depoimentos, muito parecida aqui com o que eu tinha mostrado para vocês naquela página do Sobral, né? Ó, essa página do Sobral também tem os depoimentos aqui, que ele coloca a foto da pessoa e um texto resumindo ou então falando exatamente o que a pessoa falou, né? E ele até destaca em negrito aqui algumas coisas, ó, hoje faturo 15 mil por mês. Você pode colocar aqui o que você achar mais interessante para destacar, né? Então, por exemplo, foi uma experiência incrível. Você pode destacar mais uma parte do texto, que é interessante também essa prática. Aqui para baixo, essa seção aqui que fala do que está incluso nessa proposta que a gente está fazendo, né? Você pode centralizar
esse texto aqui, que eu recomendo que você faça isso caso o seu layout esteja seguindo esse padrão, né? Então aqui em cima a gente já estava com um texto centralizado, nesse aqui de baixo seria interessante a gente manter esse padrão para ter uma harmonia no nosso site, né? Então você vem aqui no elemento, clica aqui fora dele, né, para ele selecionar os dois ao mesmo tempo. Se você clicar nele, ele vai só alterar o título em si, né? Mas se você clicar fora, ele vai selecionar a coluna que ele está dentro, né? Então eu vou colocar aqui justificar itens ao centro. Os dois foram ao centro, mas ainda assim o texto, o título, ele não está com uma formatação adequada. Então a gente clica agora no título e vem aqui em alinhar texto ao centro. Aí agora sim ficou alinhado. Esse de baixo aqui é a mesma coisa, ó. E aí seguiu um padrão visual que a gente estava acostumado, né? Esse também é outro princípio de design, que é você manter essa harmonia na página, né? Muitas vezes também esse texto aqui, ele pode ser que venha um pouquinho maior. Então, ó, talvez ele venha assim. E aí, para manter a consistência, tenta manter. Se esse título ele é muito parecido com esse aqui, cumpre a mesma função, então você pode diminuir ele e colocar ele no mesmo tamanho do outro, né? Então, por isso que eu coloquei H3 aqui. E aqui, para alterar as coisas que a gente oferece, né? Então, por exemplo, marketing estratégico. Não gostei do jeito que esse título está escrito. Você pode selecionar ele aqui, né? E aqui na direita ele aparece essas ferramentas de IA. Você pode pedir para a IA editar. Você copia esse texto aqui e joga aqui, ó. E aí você pode falar para ele melhorar a escrita, para ele alongar, para ele encurtar, simplificar um idioma, corrigir a ortografia e gramática. Então eu vou pedir para ele alongar um pouquinho, que eu quero que esse texto fique maior. Aí beleza, ele alongou e manteve as ideias, né? Manteve a coerência. Então, ó, desenvolva uma presença online estratégica envolvente que chame a atenção dos clientes ideais para o seu consultório. Invista em conteúdos relevantes, personalizados, demonstre sua expertise, plataformas digitais para criar uma conexão genuína com o seu público. Então, se você gostou, você pode vir aqui e copiar. E aí, ó, ficou muito grande aqui, não combinou com os outros. Aí eu poderia também aumentar os outros, ou poderia também dar uma encurtada nesse aqui. E também você pode pedir para ela gerar um texto também. Então, se eu quiser colocar aqui, ó, gere um texto. Deixa eu fazer isso aqui. Perguntar para IA. Deixa eu remover essa seleção, beleza? Gere um texto curto para essa sessão de marketing estratégico. Não é o melhor prompt do mundo, novamente, né? Mas ele já gerou pra gente aqui também, beleza? Mas eu só tava fazendo esse negócio de IA para mostrar para vocês. Também, aqui para baixo, nessa seção aqui, digamos que é uma seção de quebra de objeção, né? Acho que a gente pode chamar dessa forma. Tem a opção de você gerar imagens com IA aqui dentro da ferramenta da HostGator. Então eu vou selecionar essa imagem aqui, da mulher que está repetida, né? Veio a mesma imagem lá de cima que a gente trocou. E vou colocar uma outra imagem aqui. Vou clicar aqui em adicionar um prompt. E vou copiar esse título aqui, que eu acho que ele exemplifica bem o que a gente quer gerar nessa imagem, né? E aí ele te dá a opção de você escolher o aspecto aqui, né? Então, proporção do aspecto, quadrado, paisagem, retrato, né? Mas eu vou deixar quadrado mesmo. Eu vou gerar a imagem. Vamos ver o que ele gera pra gente. Olha essa imagem que ele gerou, passando muito essa cara de consultoria estratégica, né? E aí uma dica para vocês na hora de gerar a imagem é que é interessante que a imagem ela tenha uma identidade visual parecida com a identidade visual da sua página, né? Por exemplo, essa seção aqui, ela ficou com uma cara totalmente diferente só por causa da nossa imagem, né? Então, para o site parecer bonito e agradável visualmente, ele também tem que ter boas imagens, né? Você precisa, às vezes, deixar o fundo transparente da imagem, ou então tirar uma foto em que seu rosto esteja aparecendo bem, que as cores que você da roupa que você está vestindo combine com a sua marca também. Isso tudo faz muita diferença no seu site. Eu também tinha gerado uma outra aqui, vou até clicar em substituir para mostrar para vocês. E lembrando que esse prompt aqui, esse gerador de imagem, você só tem 10 créditos diários para usar, para gerar imagens, beleza? Mas qualquer coisa também, se acabar esses créditos, você pode ir lá no ChatGPT, que tem um novo gerador de imagem, ou então no Stable Diffusion também. A Bia já fez vários vídeos aqui sobre esses geradores de imagem. Dá para você gerar imagens muito profissionais por lá também. Ó, vou clicar aqui em substituir, abrir biblioteca
e vou pegar essa outra imagem aqui que eu gerei. Aí você deve estar se perguntando, Diogo, por que você gerou outra imagem e não mostrou pra gente? Exatamente, meu amigo, é porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a primeira, a minha tela não mostrou. Eu gravei quase 40 minutos de vídeo, fiz até a finalização e não mostrou. Mas fazer o que, né? A vida tem dessas, faz parte, né? Então, ó, troquei a imagem aqui. Também, uma outra opção para você girar a imagem é você utilizar a inteligência artificial do FreePic. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem como FreePic AI, deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui no Google. Tem como você gerar imagens suas em diferentes cenários, com diferentes contextos e a sua cara aparecendo lá. Então é bem útil, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, cria imagens consistentes, mas essa IA aqui, ela é paga para você criar esse tipo de imagem, mas é muito, muito boa. Dá para criar não só essas imagens divertidas aqui que você está vendo, dá para fazer umas coisas mega profissionais. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre manipulação de imagens, dá até para fazer um curso completo sobre manipulação de imagens usando inteligência artificial, o que tem no mercado de inteligência artificial para você gerar imagens de qualidade, quais são as melhores práticas para você colocar uma imagem que fique boa no seu site, né? Se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários, a nossa equipe está sempre lendo os comentários, eu mesmo leio praticamente todos os comentários dos vídeos, então deixa aí que a gente vai adorar saber. E para essa sessão aqui fechou. Agora temos aqui a sessão de perguntas frequentes. Eu vou centralizar novamente aquele elemento, então vou clicar aqui para selecionar a coluna e depois vou vir aqui em justificar itens ao centro. E aí agora eu vou centralizar o texto também. Beleza. E aqui nessa seção eu vou trocar os ícones, acho que é uma coisa legal de fazer. Eu vou trocar a cor dos ícones. Você pode se substituir por outro, né? Pode procurar algum site, tem vários sites com excelentes ícones para você achar que combinam aí com a sua identidade visual, né? Ó, esse flat icon aqui, ele é um deles, ele é muito bom. Mas aqui nesse vídeo eu vou só trocar a cor dele. Vou vir aqui no ícone em questão e vou clicar nele e vou colocar aqui alguma cor. Pode ser essa aqui. E vou alterar para, sei lá, um roxo. Aí, beleza. Alterei a cor. E agora eu posso vir aqui e ao invés de ter que fazer tudo isso de novo, o mesmo processo, né? Eu posso vir aqui, copiar estilos e vir nos outros aqui e colar estilo. Que aí ele já vai colando aqui, facilita o nosso trabalho. Colar estilos. E para essa sessão de perguntas frequentes eu vou deixar assim mesmo. Você pode até colocar aqui, ó, perguntas frequentes para ficar mais claro, né? Porque esse título aqui ele não está passando muita coisa, né? Estratégia simples para organizar sua rotina profissional. Você pode colocar aqui perguntas frequentes ou então dúvidas mais comuns, né? Dúvidas mais comuns. Vai de acordo com como é que você está fazendo a sua comunicação, né? E agora finalmente aqui a seção de oferta. É aqui que você revela o preço do seu curso, do seu produto, do seu e-book, né? E ele tem um espaço para você colocar as coisas que vêm incluso, né? Então, alguns bônus, por exemplo, que você poderia colocar. Então, a gestão de consultório, estratégia de marketing, treinamento profissional. E também tem um espaço para você colocar o preço aqui que você está vendendo o seu produto, né? Então, vou colocar aqui RS, por exemplo, R$397. Deixar assim. Você pode alterar essa logo aqui, ó, da mesma forma. Pode apagar ela se você não gostou e tal. Aqui, ó, excluir. Aí colocar aqui consultoria psicólogo master. É o nome da nossa consultoria. E uma das vantagens dessa IA aqui é que ela utiliza o WordPress. Ou seja, você consegue instalar outros plugins extras, consegue colocar várias ferramentas no seu site, né? Porque o WordPress ele é uma ferramenta ele é um CMS de código aberto. Então você pode instalar ferramentas de outros desenvolvedores. O lado negativo é os sites que ela gera são nesse editor aqui Gutenberg do WordPress. Esse editor que a gente está usando aqui agora, que ele não tem tanta flexibilidade como o Elementor tem. A gente aqui no canal gosta bastante do Elementor. Todas as páginas que a gente cria utilizam o Elementor, que te dá muito mais flexibilidade nos designs. Então, por exemplo, eu estou tentando alterar esse 397 para que ele não fique cortado assim.
mas eu não achei uma opção aqui no editor para fazer isso. Então, talvez colocando um código aqui, alterando o HTML dele, eu consiga fazer, mas não tem essa edição facilitada, igual teria no Elementor. Mas, novamente, né, tem a vantagem de ser no WordPress, ser algo muito flexível, e também essa IA está bem no começo, então com certeza virão atualizações. Até durante o processo de gravação desse vídeo aqui, ela já deu uma mudada, mas queria dar esse adendo aí para vocês, para você que está pensando em criar o seu site aqui, saiba que tem também essas limitações do editor do WordPress. Vou clicar aqui em salvar. E aí, beleza, terminamos aqui a nossa sessão. Aliás, antes de terminar, eu vou só alterar aqui a ordem, igual eu tinha feito lá no layout de cima, aquela questão de colocar os elementos seguindo aquele padrão de Z, né? Então eu vou colocar primeiro os bônus, para a pessoa primeiro ver os bônus e depois ela ver a seção de oferta. Então, para fazer isso, vou clicar aqui na seção de oferta, vou descer aqui, ó, localizar a coluna, ó. Então a coluna que eu estou usando é essa aqui. Então ó, tá vendo que tem duas colunas, eu minimizei aqui e agora ficou mais claro, né? Tem duas colunas, eu posso jogar a coluna de cima para baixo e aí ele troca de lado aqui como a gente queria. Vou clicar em salvar e agora beleza, toda vez que você clicar em salvar, e recomendo que você faça isso sempre, crie esse hábito para, sei lá, vai que a energia cai na sua casa, seu computador desliga do nada e aí você já tem tudo salvo, então é muito bom você criar esse hábito. Aqui está a nossa página que a gente editou agora. Ó, centralizamos aqui, alteramos as imagens, perguntas frequentes e tal. E o que a gente vai alterar agora é o nosso footer, o nosso rodapé, que está vendo aqui que tem um link de Instagram, Facebook, Twitter. Não é interessante que a gente mantenha isso. Vamos colocar aqui um CNPJ e também aqui na nossa logo a gente vai centralizar ela, vai alterar a logo para não ficar ela aqui destoante do nosso layout, beleza? E a versão de celular ela já está otimizada. Se você descer aqui, ó, ela já está otimizada, assim como a versão de tablet também. Para quem não sabe, essa extensão que eu estou usando é uma extensão chamada Go Full Page. Se você pesquisar aí na Play Store você acha. Olha aqui, ó. No tablet também está otimizada. E agora bora lá então alterar o nosso cabeçalho, né? Eu vou vir aqui em aparência, voltei no painel do WordPress, aparência, editor. E aqui nesse editor vai aparecer o cabeçalho. Ele não aparece no outro porque ele é tido como um elemento global. Ou seja, ele aparece em todo o site, né? Só esse editor, se a gente só acessar por aqui, que a gente consegue acessar esses elementos globais. Vou clicar aqui no bloco dele, né? E vou clicar em editar. E aqui eu vou clicar no bloco dele novamente e centralizar esses elementos aqui. E aí eu justificar itens ao centro. Eu vou tirar esse texto aqui, não quero que esse texto fique aparecendo, porque eu vou colocar só a minha logo, que vai ser essa logo aqui, ó, que eu usei para outro evento, outro vídeo aqui que eu gravei para vocês. Vou dar uma aumentada nela aqui e depois clicar em salvar. Olha, até pergunta aqui, ó, ele avisa para você, né? Essa alteração irá afetar todo o seu site. Vou clicar em salvar, beleza, é isso mesmo. Agora ver site. Olha aí, já está a nossa logo mostrando aqui, mais centralizada, né? Acho que combina mais com essa centralização que a gente fez aqui embaixo. E agora eu vou alterar o rodapé. Mesmo processo, vou voltar lá no painel. Vou vir aqui em aparência, editor, descer aqui um pouquinho e localizar o rodapé. Aí eu clico nele, editar. Vou excluir esses elementos aqui de redes sociais que eu não quero mostrar. Vou copiar esse outro aqui, vou colar ele embaixo e vou colocar o CNPJ, porque o CNPJ ajuda muito a gente a passar mais credibilidade, né? Então eu vou colocar um CNPJ aleatório aqui. Beleza, espero que eu não tenha acertado o CNPJ de ninguém. E aí, se você quiser adicionar mais elementos, esse footer, você pode, clicando aqui na lateral esquerda, subindo aqui, ó, alternar adicionador de bloco. E aí você adiciona aqui, ó. Pode colocar uma imagem, por exemplo, se fizer sentido, alguma logo, talvez fique legal aí para você, mas eu vou deixar assim mesmo. E vou clicar em salvar. E aí salvamos, ele vai já alterar em todo o site. Como a gente só tem uma página aqui, então ele só está alterando nessa página mesmo. Fechou? Então, ó, tá aí a nossa página, editamos ela rapidão aqui com vocês.
E espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Aproveita e fala também se você já tinha utilizado a IA da HostGator. Vou deixar de recomendação para vocês um vídeo que está aparecendo aí na tela. Deve estar aparecendo, ou se não, vocês vão aí no canal e pesquisam por esse vídeo aqui, ó, site com IA em poucos minutos. Lá eu dou uma visão geral maior de como é que funciona a ferramenta de IA da HostGator. Assim como eu fiz nesse vídeo, né? Mas lá eu mostro de uma forma diferente, criando outro tipo de site. E também, se esse vídeo te ajudou, deixa o gostei-zão aí, que fortalece muito o canal, toda aquela coisa que os youtubers sempre pedem. Beleza? E aqui eu me despeço, um beijo pra você. Se você ainda não me conhecia, prazer, meu nome é Diogo, eu sou web designer e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!